Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar do empate entre Atlético Paranaense e São Paulo em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, falar de Atlético Paranaense 1, São Paulo 1, partida que aconteceu ou iniciou às 16 horas deste domingo na Liga Arena e válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Um duelo para o qual o técnico Wesley Carvalho escalou o Atlético Paranaense com Bento no gol, Kaká, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, Tomás Coelho como ala direito, Eric e Hugo Moura na base do meio de campo, Agustin Canóbio como ala esquerda, Vitor Bueno e Bruno Zapelli como meias atacantes, próximos do Pablo como homem de referência aí no sistema ofensivo. Então a grande novidade é a presença do Hugo Moura como substituto do Fernandinho. Eu falei aqui no vídeo de sexta-feira que isso era uma coisa natural pela forma como o Fernandinho vinha sendo posicionado pelo Wesley Carvalho, que na verdade, por mais estranho que pareça, dentro do funcionamento da equipe do Atlético, o segundo volante da equipe do Furacão é o Eric, não o Fernandinho. E aí, naturalmente, a presença do Hugo fazia mais sentido dentro desse contexto do que a entrada do Alex Santana, que teve as suas chances de iniciar a partida ainda assim bastante reduzidas, ou na verdade reduzidas a zero, quando ele sentiu um desconforto no músculo adutor durante o aquecimento e acabou sendo cortado da lista de relacionados para a partida de hoje. E tudo parecia levar a crer que o Atlético teria uma tarde boa, talvez até tranquila dentro de casa, quando o Pablo, aproveitando um excelente cruzamento do Vitor Bueno, encontra o espaço para cabecear dentro da área de São Paulo e abrir o placar a favor do Atlético aos 7 minutos de jogo. Porém, infelizmente, a coisa acabou saindo de uma maneira que a gente não imaginava. Logo aos 10 minutos, o São Paulo iguala o marcador com o Pablo Maia, numa jogada de escanteio, de bola parada, cedida pelo Hugo Moura, e que assusta pela liberdade com a qual o Pablo Maia ingressa na área do Atlético desde a intermediária, de maneira completamente livre e sobe, lógico, estando em projeção, em velocidade no momento do salto, sobe mais do que todo mundo, vence a disputa aérea com muita facilidade e iguala o placar a favor do São Paulo. E a partir daí a gente vai ter que falar da forma como o São Paulo veio jogar em Curitiba. E para não ser injusto, eu vou tratar de dois aspectos diferentes. Primeiro eu vou elogiar e depois eu vou criticar em um segundo momento. O elogio que eu tenho a fazer ao São Paulo é algo que eu venho falando aqui no canal de vez em quando, em relação a como o Atlético poderia controlar e manter vantagens dentro de campo quando estivesse em vantagem no marcador. O Atlético normalmente recua nesse tipo de jogo, acaba cedendo muito espaço para o adversário e poderia fazer como o São Paulo fez ao longo de todo o jogo de hoje na Arena. São Paulo que manteve a posse de bola, na maior parte das vezes, sem a intenção de, com essa posse, ser dominante, agressivo no campo de ataque, realmente usando a posse como uma forma de gastar o relógio, de não se desgastar, e contra-atacando, jogando em transição, quando e somente quando esses espaços apareciam. Então, o São Paulo executou de maneira até bastante competente esse elemento do jogo que eu vivo pedindo que seja incorporado ao modelo de jogo do Atlético Paranaense. Mas não dá para a gente elogiar o que fez o São Paulo com a bola rolando, e deixar de criticar o comportamento da equipe do Dorival Júnior aqui em Curitiba. Jogadores se jogando para ganhar tempo durante todo o jogo. O goleiro Rafael enrolando todas as reposições de bola, com a conivência da péssima arbitragem do seu Rafael Rodrigo Klein, que, gente, quando o árbitro deixa acontecer o atraso na reposição da bola desde os 15, 20 minutos do primeiro tempo, para amarelar o goleiro da equipe que está causando essa situação aos 48 do segundo,
desculpa, para mim é pior do que se não tivesse amarelado. Para mim é um escárnio com o torcedor. É uma declaração, uma confissão assinada de que ele sabia que isso estava acontecendo e que deixou para aplicar esse cartão no final do jogo, comprometendo todo o andamento da partida somente para não se complicar, para não se colocar em risco de ter que expulsar o Rafael pela repetição desse comportamento. Então, nesse sentido, não dá para elogiar o São Paulo. São Paulo veio a Curitiba para não jogar futebol e, contando com a péssima arbitragem de um árbitro gaúcho que vira e mexe e protagoniza esse tipo de episódio, acabou conseguindo sair daqui de Curitiba com 1 ponto depois da goleada que havia sofrido na última rodada para o Palmeiras. Então, depois que se estabeleceu a igualdade no placar, né, o Atlético não consegue ficar com a posse de bola. O São Paulo fica com, salvo engano, 59% da posse de bola no primeiro tempo. Isso para um time que é visitante, já não seria uma coisa muito natural. E para um São Paulo que enfrentava um Atlético que precisava da vitória para entrar no G4 do Brasileirão, é ainda mais notável, mas é muito revelador daquilo que significou a ausência do Fernandinho no nosso meio de campo. Eu falei também no vídeo de sexta-feira que a entrada do Hugo Moura, por mais que representasse uma substituição natural em termos de posicionamento, ela ia significar muita perda de qualidade técnica e de capacidade de ditar e orientar o ritmo das jogadas. O Fernandinho faz isso muito bem, isso lógico, desde os tempos de Manchester City, até antes, né? E essa é uma capacidade que o Hugo não tem. O Hugo, que fisicamente foi muito dominante, assim como o Eric foi extremamente competente, né, nos duelos físicos à frente da defesa do Atlético, mas com a posse da bola nenhum dos dois conseguiu suprir ou minimizar a falta que fez o Fernandinho no nosso meio de campo. E aí, nesse contexto, o Atlético não cria nada de muito importante até o momento do intervalo. O Atlético volta do vestiário sem modificações, e aí é uma coisa que, por mais que eu pense de maneira diferente, eu não vejo nenhum problema nisso. A grande questão é que se o Wesley entendia que existia uma maneira de corrigir aquilo que vinha acontecendo de errado dentro da equipe, sem mudanças, ele não deveria ter demorado 33 minutos para modificar o Atlético no segundo tempo, quando se percebeu que a dinâmica do jogo não mudou depois do intervalo. Então, o que a gente viu foi, mais uma vez, o Vitor Bueno continuar sendo o principal articulador do Atlético. O Bruno Zapelli hoje foi bastante participativo, foi preciso com a bola, mas foi menos criativo, menos brilhante, né? Criou menos soluções do que a gente espera de um jogador com o talento dele. Mas é natural dentro do processo de adaptação dele ao Atlético e ao futebol brasileiro. Eu não vou pesar demais as críticas nesse sentido. O que a gente viu durante a maior parte do jogo foi Canóbio, principalmente o Coelho, sendo a principal válvula de escape da equipe. Coelho que mais uma vez fez uma partidaça, acho que venceu 13 de 15 duelos físicos. O Canóbio, pelo outro lado, também se entregou muito, participou de algumas jogadas importantes, recuperou algumas bolas no campo de ataque, deu aquela finalização que foi desviada pelo Rafael, né, e saiu pela linha de fundo em escanteio, que poderia ter sido o segundo gol do Atlético na etapa complementar. Então, assim, a grande questão é que o Atlético não soube taticamente, nem tecnicamente, nem individualmente, nem coletivamente, encontrar soluções para romper a barreira que criou o São Paulo. E é por isso que me surpreende muito que o Wesley Carvalho, técnico interino do Atlético Paranaense, tenha feito somente 2 substituições, que a primeira delas tenha sido aos 78 minutos, né, a entrada do Romulo no lugar do Zapelli, e que a segunda, que aí sim houve uma desmontagem da estrutura tática da equipe para tentar ganhar volume de jogo no campo ofensivo, foi somente aos 85. Então, a verdade é que a gente começa a tentar ganhar o jogo muito tarde. E além disso, fica a sensação, que eu já falei aqui mais de uma vez, de que o Wesley Carvalho ele tem uma espécie de um roteirinho de substituições e não arrisca muito. E mais do que isso, me chateia o fato de que, aparentemente, os meninos das categorias de base que têm ido para o banco de reservas têm ido para assistir o jogo do banco. Porque ninguém entra. Você poderia, por exemplo,
ter a entrada de um Léo Ataíde pelo lado do campo para adiantar um Coelho que vinha sendo extremamente produtivo, para que o argentino se desgastasse menos e pudesse produzir ainda mais, você poderia ter a entrada de um Felipe Schicketi em um determinado momento, talvez até no lugar do Zapelli. Né? O Schicketi tem mais recurso para tentar solucionar algumas questões que o Rômulo não tem. O Rômulo tem outras tantas ferramentas. A gente poderia ter tido um Danielzinho substituindo também o Zapelli, que é um meio atacante. Enfim, a sensação para quem observa de fora é que o Wesley Carvalho, por mais conceituado que seja como um treinador de categorias de base, tem absoluto horror pela possibilidade de colocar os meninos da base do Atlético em campo. E se o Atlético quer ser, como declarou o presidente Petralha numa entrevista ao Rodrigo Capello há algum tempo, o principal formador de atletas do mundo, não dá para você ter um técnico que não arrisque em nenhum momento. Então, o Wesley, para meu ver, ele merece sim muitas críticas hoje, tanto pela falta de produção coletiva da equipe, quanto pela falta de soluções táticas a partir do banco. Repito, a primeira substituição feita com 33 minutos jogados no segundo tempo, o Atlético demorou muito para mexer, e quando mexeu de maneira muito conservadora. Para um time que briga por uma vaga no G4, que tem isso como objetivo declarado na tabela de classificação, jogando diante da sua torcida, por que a gente não poderia começar a buscar esse resultado mais cedo? E por que não foram feitos mais esforços para que o Atlético ganhasse capacidade ofensiva desde, sei lá, os 15, 20, 25 minutos do segundo tempo, com isso crescendo exponencialmente, não, gradativamente ao longo do jogo, para que o Atlético pudesse chegar a um contexto de um abafa nos minutos finais? Porque verdade seja dita, gente, mesmo jogando em casa, mesmo tentando esse resultado, em nenhum momento eu senti um São Paulo encurralado. O São Paulo conseguiu estabelecer a dinâmica do jogo, conseguiu se defender de maneira competente, e o Atlético tentou de maneira muito tímida, digamos assim, mudar esse contexto. Então vale sim as críticas a alguns jogadores que não foram bem, vale a crítica ao Hugo Moura, que cedeu o escanteio que gerou o gol de empate do São Paulo, vale a crítica pelo comportamento do sistema defensivo no gol de empate do São Paulo, o Pablo Maia sobe absolutamente sozinho. Vale críticas ao comando técnico pela falta de mudanças, pela demora nas mudanças e pela falta de ambição nos minutos finais da partida. Vale a crítica pela falta de utilização dos meninos da base. Então, realmente um jogo bastante decepcionante. Um Atlético que poderia ter se colocado numa situação muito boa na tabela de classificação e, mais uma vez, deixa essa oportunidade escapar por falta de capacidade do próprio Atlético, logicamente que atrapalhado pela tenebrosa arbitragem do Rafael Rodrigo Klein. Então, resta para a gente esperar que na próxima partida o Atlético enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena. Deixa eu até conferir qual é o dia, para não dizer nenhuma mentira para vocês. É na quarta-feira, dia 1º, às 19 horas. O Atlético jogue um futebol melhor e, quem sabe, conquiste 3 pontos para substituir os pontos que a gente sente que deveria ter conquistado hoje. E vocês, gente, o que acharam da partida de hoje? O que acharam da atuação dos nossos jogadores, do comportamento do São Paulo, da arbitragem do Rafael Rodrigo Klein? O que vocês acham que a gente pode esperar para a partida contra o Corinthians na próxima semana? Eu leio todos, então deixa a opinião de vocês aí nos comentários, eu leio todos e respondo todos. Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez pela audiência, pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.